Olá a todos. Vamos continuar falando sobre integrais duplas sobre regiões gerais. Na aula passada, eu introduzi integrais iteradas e, no final, introduzi integrais duplas nas regiões gerais e classifiquei essas regiões gerais. Então, para fazer uma breve revisão, vamos definir ou vamos relembrar essas classificações gerais, classificação de domínios gerais. A região plana D é dito do tipo 1 se for a região entre o gráfico de duas funções contínuas de cis, ou seja, nesta forma, D entre de todos os pontos x, y, x fica entre dois pontos fixos A e B, ou no intervalo, e y entre duas funções contínuas de x, ou seja, g1x e g2x, onde esses são contínuos. Ok. Ou seja, pode ser este formato, um x entre A e B, e y entre essas duas funções, ou neste formato, ou neste formato. Esses são alguns dos tipos, possibilidades, mas você pode ver outros também. Então, uma região plana D é dita de tipo 2, se for a região entre gráfico de duas funções contínuas de y. A anterior era contínuas de x. Ou seja, D é todos os pontos x e y, onde y está entre C e D, pontos fixos, e x está entre duas funções contínuas de y. Ok? Ou seja, aqui y está fixo, ou seja, não é fixo no intervalo fixo de C até D, e x varia de uma função contínua H1 até outra função contínua H2, de esquerda até direita. Só para anotar, para domínio de tipo 1, a gente escreve uma seta e virado para cima, uma seta, para dizer que x está fixo, y varia de uma função abaixo até uma função cima. E aqui, a seta esquerda significa que x está variando de uma função da esquerda até a função direita. Esses são de domínio tipo 2. Isso fizemos na aula passada. Então, vamos definir integral sobre estas regiões gerais de tipo 1 e tipo 2. A ideia é a mesma, como fizemos na tipo regiões gerais. Lembra, supondo que domínio D é limitado e colocamos ele dentro de uma caixa retangular e definimos uma função, outra f, dependendo dele, e definimos. Agora, neste caso, também faremos a mesma coisa. Integral dupla sobre a região de tipo 1. Vamos fazer. Então, para calcular esse integral dupla da função f na região de tipo 1, o que fizemos? Escolhemos um retângulo nesta forma, AB vezes CD, que contém a D. Ou seja, aqui, AB é o mesmo intervalo que tinha na tipo 1. E outro, CD, escolhemos tal que esse cara fica dentro. Tá bom? É isso. E definimos uma função f maiúscula nesta forma. No domínio D, ele se coincide com f minúscula. Quando fora de D, ela é zero. Então, definimos nesta. Aqui é zero, aqui dentro é igual. Então, pelo teorema de Fubini, a gente pode escrever, por exemplo, o domínio de D de f de x e y, lembra, na aula passada, definimos como integral sobre retângulo de f. Este definimos na aula passada. E agora, usando Fubini, pode ser de A até B, C até D, porque isso é essa função. E dy dx. Cuidado, esse quando tipo 1, sempre de dy dx. Esse y tem limite C até D, esse x tem limite A até B. Então, definimos nesta forma. Agora, vamos ver o que significa este. Ainda não estamos na f minúscula. Então, vamos tentar identificar o que é este. Mas lembre que este f é zero quando y está abaixo de g1 de x. E esse f é zero quando acima de esse g2 de x. Portanto, eu posso escrever f de x é zero quando y é menor, isso é maior. Então, posso escrever entre c até d, então g1 de x até g2 de x, de f de x e y, porque não faz diferença. Abaixo de
e G1 de Cis, ela é zero. Cima de G2 de Cis, ela é zero. Pode fazer isso. Mas, entre G1 e G2, esse R maiúsculo é igual a R minúsculo. Pode ser escrito desta forma. Então, vamos colocando esta fórmula 5 no 4, a gente encontra, na verdade, integral dupla da região, dupla sobre a região de tipo 1 da função f, é, na verdade, igual a integral a até b, G1 até G2, e f de x, y, dy, dx. Aqui dy, dx é importante. Ok? Isso é região de tipo 1. E agora, só para escrever formalmente, portanto, podemos definir, ou podemos anotar, ou registrar a seguinte fórmula para calcular integral dupla sobre regiões gerais. Se f for integrável na região D de tipo 1, ou seja, D é esta forma, onde x está entre a e b, y entre duas funções g1 e g2, então, integral dupla sobre essa região D seria a até b, g1 até g2, f de x, y, dy. E da mesma maneira, se fosse de região de tipo 2, onde y entre c e d é fixo, x está entre duas funções contínuas, ou seja, nesta forma. Aqui o que faremos de novo mesmo, colocamos uma caixa que entra aqui, retangular, aqui. E um lado seria CD, outro lado você encontra tal maneira A, B, que ele fica dentro. E faz o mesmo procedimento, definindo F, maiúscula. E a gente chega numa situação, então, integral dupla da função F na região de tipo 2 é dado por C até D, integral H1 até H2, F de x, y, de x, dy. Uma grande diferença, ou uma coisa para anotar, é que aqui no tipo 1 é dy dx. Primeiro calcula com respeito a y. No tipo 2, dx dy. Primeiro calcula com respeito a x. Então, essas são definições de integrais gerais, ou seja, integral dupla sobre regiões gerais. E em termos de integrais iteradas, tá bom? Esses são. Então, vamos ver, será que esses satisfazem o mesmo tipo de propriedade que outras integrais que a gente definiu? Ou no retangular, por exemplo? Realmente sim. Ou essa é a propriedade de integrais duplas nas regiões gerais. Se f e g são funções integráveis sobre uma região D, e C é uma constante, então, integral dupla de soma de funções igual a soma de integrais duplas. Se é constante, você pode sair fora constante nesta forma integral. Se f e g satisfazem esta relação, ou seja, f maior que ou igual a g para todos x e y no domínio, então, integral da função f sobre daquele domínio será sempre maior que ou igual a integral da função g sobre já. Então, temos esta propriedade igual que tínhamos para integral sobre retângulos. Então, agora, mais propriedades, vamos ver aqui. Agora, se f é definido uma função sobre uma região D, e se essa D pode ser escrito como união de duas regiões, D1 e D2, onde tem interseção somente tem na fronteira, ou seja, interior de D1 e interior de D2 tem interseção vazia, ou seja, eles não sobrepõem. A única coisa comum é na fronteira. Então, neste caso, integral dupla sobre D seria da função f, seria igual à soma de integral dupla no domínio D1 e integral dupla no domínio D2. Aqui tem que ser f mesmo, não é g. Desculpa. Isso tem que ser f. É a mesma função. Ok? Desculpa, isso eu tenho que corrigir, mas isso é só f. Tá bom? E agora, outra coisa, também falamos sobre como calcular a área de um domínio. Lembra? A área de retângulo também era que integral, a área de retângulo era dado por integral de uma função constante. Constante igual a 1, unidade. Então, agora, se f é 1 sobre uma região limitada D, então, a área desta região D seria integral dupla sobre daquela região da função constante 1. Ou seja, aqui, se fosse esse D,
Então, se essa altura é sempre 1, então volume, na verdade, ele daria volume debaixo de G igual a 1, mas volume e área ficam igual quando a altura é igual a 1. Ok? Então, este tem essa forma. Ou seja, a área é dada por simplesmente integrando uma função constante 1. E o outro teorema é que se f é uma função integrável sobre uma região D e f tem cota inferior m e cota superior m maiúscula para todos x, y, d, então podemos estimar esse valor de integral sem calcular valor explicitamente. Ou seja, esse integral fica sempre maior ou igual a m, cota inferior vezes área desse domínio, e menor ou igual a cota superior vezes área. Ok? Então, essas são propriedades de integrais duplas sobre regiões gerais. Bom? E agora, vamos fazer alguns exemplos para verificar essas teorias que desenvolvemos. Ou seja, para utilizar esses métodos para calcular integrais. Então, primeiro exemplo. Primeiro exemplo é calcule a integral dupla da função x mais 2y sobre o domínio D, onde D é uma região limitada pelas parábolas y igual a 2x² e y igual a 1 mais x². Então, primeiro, vamos identificar o que é D e vamos ver se ele é de tipo 1 ou de tipo 2. Então, primeiro, vamos ver o gráfico dele. Y igual a 2x² é uma parábola virada para cima que passa de origem. Isto. E agora o outro é y igual a 1 mais x², outra parábola virada para cima que passa de ponto 0, 1, quando x igual a 0 e y igual a 1. Ou seja, este cara. Bom, então quais são os pontos de interseção? Como encontrar? Então, resolver essas duas equações. Então, ou seja, quando y 2x², aqui esse cara tem que ser iguais. Quando ele é igual, x daria... aqui tem x, não é x², desculpa. X, isso é x só, não é x². Ok? Eu vou corrigir no slides depois para postar, mas aqui é x. X igual a mais ou menos 1. Então, o que fornece y igual a 2. Quando x igual a 1, também daria a mesma coisa. X igual a menos 1 também daria a mesma coisa aqui, porque é quadrado. Isso não é quadrado, tá bom? É isso. Então, logo, pontos de interseção são que 1, 2 e menos 1, 2. Ok? Ou seja, menos 1, 2 e 1, 2. Este. Então, isso está aqui. D pode ser escrito como na forma x entre menos 1, 1, ok? Menos 1 e 1. Y varia de baixo nesta função, y igual a 2x², cima nesta função, y igual a 1 mais x². Este. Então, que é de região de tipo 1. Olha, por isso que tem seta para cima. Então, portanto, usando daquela definição, um integral sobre a região de tipo 1, a gente pode escrever ele como integral dupla. Não, integral iterada, ou seja, integral menos 1 até 1, de x, y 2x² até 1 mais x², é x mais 2y. Então, uma vez que tem isso, já está quase tudo feito. Vocês sabem como fazer. Então, vamos lá, vamos calcular esse integral. Para calcular, isso é daquele que eu fiz aqui antes, esse cara. Então, isso seria aqui. Primeiro, integrar com respeito de y, deixando x fixo. Então, seria x y, 2y² sobre 2 seria este. Então, y varia de quanto? 2x² baixo até cima, o limite superior seria 1 mais x². Então, vamos colocar limite superior menos limite inferior. Seria x, 1 mais x², 1 mais x² menos x, 2x², e aqui menos 2x². Se você simplifica e adiciona ao subtrair os termos com a mesma potência, você vai encontrar esta expressão. Então, agora a expressão é cálculo 1. É nada mais que só integrar cálculo 1. Seria esse aqui, 3 vezes x5 sobre 5, isso é x4 sobre 4, 2x³ sobre 3, x² sobre 2, esse é 1, daria 1 a x. Então, agora x igual a menos 1 até 1. Então, colocar esse 1 menos x igual a menos 1, essa expressão, você calculará esse. Ok? Então, o que fizemos primeiro? Identificamos qual é D, escrevemos D em termos de região padrão,
um domínio padrão, que é de tipo 1, e convertemos, ou seja, transformamos essa integral dupla na integral iterada e depois calculamos o valor. É isso. Vamos ver um outro exemplo. Determine, então, outro exemplo, eu vou fazer de duas maneiras. Determine o volume de sólido que está abaixo de paraboloide. Desculpa, eu não cortei, deveria ter feito isso. Aqui ficou tapado, mas não tem problema. Paraboloide Z igual a esse cara, e acima da região D, do plano XY, limitada pelas essas duas duas curvas, ou seja, uma reta y igual a 2x e pela parábola y igual a 2x. Então, vamos calcular. Ou seja, isso para calcular o volume seria que integrar essa função z acima dessa d. Então, primeiro vamos ver o que é d. Então, d está no plano xy, limitado pelas essas curvas. Então, vamos ver primeiro este. Se fizermos aqui, isso é uma reta y igual a 2x, isso é y igual a x quadrado, uma parábola virada para cima. E agora, eles interceptam aqui no 0, 0 e 2, 4. Só resolver essas duas equações. 2, 4. Então, esse D pode ser escrito como x variado 0 até 2, porque aqui é coordenada 2, e y variado do baixo, y igual a x quadrado, e cima, y igual a 2x. Ok? É isso. Então, portanto, esse integral, ou seja, volume seria que integral dupla desta função sobre esta região D. Seria este. Ora, essa integral dupla, como D é de domínio de tipo 1, pode ser transformada na forma integral iterada, ou seja, integral de x02, y x quadrado até 2x e x quadrado mais y quadrado, dy dx. Aqui, cuidado, aqui é dy dx, tipo 1. E aqui, antes também era dy dx, tipo 1. Ok. E agora, isso era volume, isso que eu escrevi, V igual a esse, então vamos calcular. Então, a mesma coisa. Primeiro, com respeito de y, seria que x é como constante, fixo. X quadrado de y cubo sobre 3, y varia desse cara. Agora, coloca limite superior menos limite inferior. Colocamos limite superior menos limite inferior. Em vez de y, seria x quadrado. Ok. Agora, você simplifica, de novo, chegará nesta palavra. Aqui seria x6, aqui seria 4, aqui seria 3, aqui seria 3. Então, portanto, aqui, se você soma esses dois, viraria este. Então, agora isso é integral de função de uma variável, ok? Então, você calcula de novo. Aqui seria que 6, 7 sobre 7, então seria 21. Aqui seria x5, aqui seria que x4 sobre 4, seria 3 vezes 4, 12. Então, x igual a 0 até 2. Agora, eu coloquei esse limite superior, menos limite inferior, então chegará a esse lado. Ok. Isso. Então, isso é uma maneira, escrevendo esse domínio no tipo 1. Mas esse domínio pode ser escrito como tipo 2 também. Por exemplo, isso seria que x varia de, não, y varia de 0 até 4, e x varia de esta reta, seria x igual a y sobre 2, e x varia do lado direito, seria esse cara, seria x igual a raiz quadrada de y. Então, vamos lá. Ok, antes de ir isso, eu vou explicar. Isso é, na verdade, a região que está dado para esse cara. Ou seja, okay? Abaixo de esse cara, z igual a x quadrado y quadrado, acima de essa região, ou seja, esse carinha aqui. Tá bom? Então, isso é sólido, cujo volume é dado por esta unidade cúbica. Tá bom? Muito bem. Agora, de outra maneira, podemos escrever esse domínio nesta forma. Y seria entre 0 e 4. 0 e 4. Aqui tapou 4 aqui esse vídeo, mas é isso. Você já viu, isso era 4 aqui. Tá bom? E x varia no lado esquerdo, 1 meio de y, lado direito, raiz quadrada de y. Portanto, esse integral, volume dado por este, pode ser escrito como no domínio do tipo 2, integral iterada. Se y de 0 a 4, aqui 1 meio y até raiz quadrada de y, aqui dx de y. Cuidado. Aqui era dy dx. Aqui tem dx. Isso tem que ter muito cuidado. E agora, você primeiro calcula com respeito de x, seria que x cubo sobre 3, mais y quadrado como constante, seria a derivada integral de dx, seria x.
Então, agora, desculpa, aqui também tem que ser x igual a 1 meio y até x igual a raiz quadrada de y. Eu fiz copy de primeiro e esqueci de trocar aqui. Desculpa, isso tem que ser x e x, tá ok? Não é y. Aqui é x igual a 1 meio de y, x igual a raiz quadrada de y. E estes caras são para x, tá bom? Vocês, quando escrever no caderno, você corrige isso. E nos slides eu vou corrigir. E depois para postar. E agora colocando esses valores, então, x cubo seria aqui, que epsilon, isso, a raiz quadrada de y cubo seria 3,5. Da mesma maneira, limite superior menos limite inferior será este, então ficará neste lado. Então, chegamos no mesmo valor. Pode fazer de qual maneira que quiser, mas tem que fazer o correto. Isso é cuidado. Eu errei e isso foi um typo estúpido. Tá bom? E agora vamos lá a fazer o outro exemplo. No outro exemplo, determine o volume de tetraedro T limitado pelos planos esse Z, x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Ou seja, z igual a 0 seria plano xy. X igual a 0 seria este plano. Y igual não tem, x igual a 2y seria esse plano, e esse é plano para cima aqui. Então, este é tetraedro. Então, primeiro tem que calcular qual será a base desse tetraedro. Tetraedro base seria aqui embaixo. Aqui esse base seria como? Então, quando esse plano, z igual a esse cara, toca no plano xy. Se esse plano toca no xy, esse plano, então quando chega aqui, né, esta reta aqui z igual a 0. Então, ou seja, ele toca no plano xy quando esse cara é 0. Z igual a 0, ou seja, x mais 2y igual a 2. Mas aqui, não, para calcular a coordenada desse cara, essa coordenada tem essa equação também aqui. Então, esse ponto tem que satisfazer ambos, essa equação e essa equação. Então, se resolvermos isto, então ficaremos limitado, exatamente. E se resolvemos esses dois, ficaria quanto? X igual a 1, y igual a 1 meio. Tá bom? Ele ficaria este. Então, se você transforma, escrever essa base na forma de dimensão 2, então seria este, sua base desse tetraedro. Então, este. Então, esse figura 2 é base, figura 1 é sólido. Tem que calcular o volume. Então, seria que integral dupla sobre d desta função. Z igual a 2 menos x menos 2y. Eu tenho que levar ele no lado direito. Então, primeiro escrever ele na forma padrão. Então, isso na seta eu escrevi já. Ele mostra que está no domínio de tipo 1. Então, tudo bem. Isso pode ser escrito x entre, olha aqui, x entre 0 e 1, y baixo x sobre 2, y em cima esse cara. Pode ser escrito desta forma. Tá bom? É isso. E, porque aqui, este lado é x mais 2y igual a 0. E este lado é que x igual a 2y. E este lado, x igual a 2y. Eu estou falando aqui. Tá bom? Então, esse base está transformado aqui nesta direção. X, y. Você leva esse plano x, y, aqui y, esse y e esse y são parecidos, é mesmo. Esse x é mesmo. Então, você leva ele. Tá bom? Ok. Então, agora, qual é o volume? Então, o volume seria volume de d da função z. A função z é que é x menos 2 menos x menos 2y. Chegou daqui. Baixo desse plano, acima deste, e do lado são esses outros planos. Muito bem. Então, em termos de integral iterada, seria que x entre 0 e 1, y entre esse valor e esse valor, aqui, e x quadrado. Aqui também foi errado. Foi copiado de antes e foi erro. Aqui seria x menos 2 menos x menos 2y, ok? Esse cara. Esse é mesmo, desculpa. X menos 2 menos x menos 2y, dy dx, agora é tipo 1, e se você integrar, chegará a valor 1/3.
tá bom? Aqui também foi erro. Esse erro tem que aparecer este cara aqui. Eu estou explicando aqui, vocês anotam no seu caderno, esse cara é esse cara, não é este. Eu vou corrigir nos slides, tá bom? Muito bem. Então, temos esses dois exemplos. E agora, outro exemplo, que vocês, isso já tinha aparecido, esta situação, numa pergunta de um dos colegas seus, se podemos fazer integrais deste tipo. Então, calcule integral iterada nesta forma aí. 0 até 1, cis até 1, seno de y quadrado de y desses. Então, pelo nosso conhecimento, até agora, essa integral iterada, como calculamos? Calculamos, primeiro, integrar com respeito de y. Então, aqui não tem cis, então temos que seno de y quadrado. Ou seja, primeiro temos que calcular essa integral. Mas, cálculo esse é muito difícil, nem tem uma coisa padrão, é tão fácil. Então, a ideia é, então, se trocarmos a ordem de integração, primeiro seria com respeito de cis. Cis aqui não depende, é só constante, seria mais fácil para integrar. Então, mas, como são aqui regiões gerais, você não pode trocar integral simplesmente. Então, como eu falei, aqui dy de cis é tipo 1. Então, desses dy tem que ser da tipo 2, para trocar a ordem. Então, primeiro, vamos identificar esse domínio e depois vamos ver como podemos transformar ele no outro tipo. Então, esse d é que é cis entre 0 e 1 e y entre cis e 1. É isto. Mas agora, para fazer um gráfico deste, primeiro vamos fazer fronteira. Fronteira seria que cis igual a 0, y igual a 1, não, cis igual a 1, é este, aqui seria, e cis igual a y seria este, e cis y igual a 1 seria este. Então, isto é região. Então, você pode escrever no tipo 1. E agora, mesmo esse domínio, eu copiei aqui, se escrever no tipo 2, seria como? Cis y, tipo 2, y é fixo. Fixo significa no intervalo fixo. Seria 0 até 1. E agora, cis que varia. Cis varia de lado esquerdo de 0 até lado direito da y. Ficou este. Bom? Então, portanto, esse integral, que é este, posso escrever como esse domínio de tipo 2. É o mesmo domínio. Então, tipo 2, posso escrever 0 até 1, 0 até y aqui. E desses dy, tem coisa muito diferente aqui. Aqui, dy desses, aqui troca de ordem, mas integral, essa ordem não foi trocado, só foi arrumado no domínio. Então, aqui era. Então, isso é muito importante, vocês, para não errar. Tá bom? Então, aqui era cis até 1. Aqui não. Aqui é 0 até y. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos avaliar esse integral. Para avaliar a integral, então, já trocamos. Então, agora integramos esse. Então, primeiro, com respeito de cis. Aqui, esse cara é constante. Seria que cis, esse constante, isso é cara. Cis varia de 0 até y. Então, aqui seria 0 até 1, y, seno de y quadrado de y. Tá bom? Então, ficou este. Agora, esse não podemos fazer, integrar diretamente. Então, lembra, se tem uma função, cuja derivada ainda existir lá, a ideia era que, cálculo 1, usar método de substituição. Então, aqui tem y quadrado, e derivada dele é 2y. E essa multiplicação não tem problema. Multiplicação por constante, mas derivada está aqui. Então, portanto, só põe aqui u igual a y quadrado. Então, temos que mudar qual seria dy em termos de du. Então, se você derivar, seria que du igual a 2y dy. Isso significa que y dy, que tem aqui, seria 1 sobre 2 du. Então, vamos colocar esses valores, mas temos que mudar esse limite também. Quando y, isso significa que y igual a 0. Se y igual a 0, u seria 0 também. Quando y igual a 1, aqui, u também será 1. Então, logo, esse integral viraria que o 0 até 1, seno de u du, mas esse 1 meio eu levo aqui fora. Tá bom? Mas seno de u a gente sabe. Esse 1 meio ficou. Integral de seno de u com respeito de u seria menos cosseno de u. Então, u varia de 0 até 1. Agora, se você colocar esse valor, limite superior menos limite inferior, você calculará esse cara. Ok?
esse cara será aqui. E, portanto, o valor desse integral é este. Mas a gente calculou através de trocar a ordem de integração. Tá bom? Então, vamos ver. Vou deixar um exercício para vocês. Calcule a integral iterada nesta forma. Agora, x quadrado exponencial xy, x dy. Aqui era dy dx. Aqui tem dx dy. Significa primeiro com respeito a x. Mas para calcular primeiro com respeito a x olha, aqui é produto e exponencial. Não é tão fácil. E nem é fácil mesmo. É difícil. E você não tem uma coisa padrão. Então, a ideia seria trocar essa ordem de integração. Se você troca com respeito de y, então isso seria constante, seria que você pode integrar ele com respeito de y, mas tem que trocar a ordem. Mas aqui, essa região tem que identificar este. Então, a ideia seria trocar a ordem de integração, mas identifica essa região, como fizemos aqui. Então, aqui está na região de tipo 2, então, inverte, ou seja, trocar essa região para tipo 1 e resolve. Isso é exercício para vocês, tá bom? Resolvam isso. Então, vamos fazer o último exemplo. Para estimar o valor da integral dupla desta função, sobre onde D, essa região D, é um raio, um disco com raio 2 e centro na origem. Então, lembra que fizemos aqui na teoria é o seguinte: se sabemos cota inferior e cota superior dessa função, esse integrando na toda a domínio sobre o qual ela está integrando, então podemos estimar pelo baixo cota inferior vezes a área de domínio e por cima pela cota superior e área de domínio. Então, aqui, primeiro, vamos tentar quais são cotas. Então, para isso, a área de D seria que um disco de raio 2. Significa, a área de D seria π r quadrado. R quadrado é 2 quadrado, 4. Então, 4π. Área sabemos. Então, esse seno de x sempre entre menos 1 e 1. Cosseno de y entre menos 1 e 1. Sempre. Então, o produto desses dois também será sempre entre menos 1 e 1. Então, esta função sempre será maior que ou igual a exponencial menos 1, porque exponencial é função crescente, por isso. E aqui seria que menor que ou igual a exponencial 1. Então, seria exponencial. Então, logo, se usarmos m igual, cota inferior seria 1 sobre e, exponencial menos 1 é 1 sobre e, superior é igual a e, então temos essa estimativa. Cota inferior vezes área, e é menor que igual valor de integral e menor que igual cota superior e vezes área. Então, isto é estimativa sem calcular valor de integral. Tá bom? Mas preciso saber quais são cota superior e cota inferior. Isso que eu queria dizer, e muito obrigado e até a próxima.